Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Seguindo com a leitura das narrativas da história de José do Egito, avançaremos para o capítulo 40 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Por favor, amado jovem GY, ao seu trabalho. José explica 2 sonhos. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: "Por que vocês estão com essa cara tão triste?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos", disse José. "Vamos, contem o que sonharam." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: "Sonhei que na minha frente havia uma pareira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores. As folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei." José disse: "A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para parar na cadeia." Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: "Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas." José explicou assim: "O seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne." 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que eles viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Maravilhas e bênçãos divinas. E assim, deste modo, passado algum tempo, Deus coloca José diante do rei do Egito, o faraó, para que José interpretasse 2 sonhos pesadelos que o faraó houvera tido por aquele tempo.
Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro na prisão, o faraó acabou sonhando 2 sonhos pesadelos. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde dar-lhe a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó, que mandou chamá-lo ao palácio. O faraó contou a José os sonhos que houvera tido. No primeiro sonho, o faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair do rio 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois, vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. E mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois, ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. Diante do faraó e em constante oração, José disse ao faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um só sonho. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão dura e severa que os tempos de fartura seriam esquecidos. José, governador vizir do Egito. Além de dar a interpretação dos sonhos, Deus concedeu a José sabedoria para que ele apresentasse um plano de governo para que o faraó preparasse a economia do Egito para os tempos de crise, dos 7 anos de vacas raquíticas e espigas mortas. Será que encontraríamos em toda a terra do Egito um homem tão sábio em quem habita o Espírito Santo de Deus? Foi o que o faraó disse à sua corte palaciana. Faraó, então, nomeou José ao cargo de ministro-governador vizir da economia do Egito, cargo criado especialmente para José, o segundo homem mais poderoso de toda a terra do Egito, abaixo apenas do rei do Egito, o faraó. A função ocupada por José era chamada, no Oriente Antigo, de grão-vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do tesouro real, administrador das reservas de metais preciosos do tesouro do reino do Egito. José era o gestor da circulação monetária no reino do Egito. José era o administrador da política econômica do Egito. Era também administrador da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser nomeado ao cargo de governador do Egito, José recebeu do faraó o nome de Zafenate-Paneia e também recebeu do faraó a indicação para se casar com uma mulher egípcia chamada Azenate, filha de um sacerdote de On, da cidade de Heliópolis. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. É isso, maravilha. Leitura conjunta, capítulo 40 do livro do Gênesis, José na prisão explicando 2 sonhos e parte da leitura da biografia de José
do Egito.